Depois da tempestade provocada pela divulgação das imagens dos ataques de 8 de janeiro, o governo centra atenções no Gabinete de Segurança Institucional, especialmente em seus pontos fracos. As falhas cometidas nos atentados golpistas estão sendo analisadas internamente, e o ministro interino, Ricardo Capelli, prometeu oxigenar o órgão. O sinal disso veio no fim da tarde de ontem, quando foram anunciadas as exonerações de 29 integrantes do ministério. A sindicância vai estar apurando a participação e eventual desvio de conduta de servidores civis ou militares nos eventos do dia 8. Há ainda questões sobre a estrutura do GSI, cujo comando militar é criticado por integrantes da base do presidente Lula. Mas, ao menos por enquanto, ele não deve ser chefiado por um civil. A crise no GSI e as mudanças que estão sendo adotadas no órgão são o tema do Ao Ponto dessa quinta-feira. Hoje, a gente conversa com a repórter Jennifer Goulart, da sucursal do Globo em Brasília, que explica as muitas idas e vindas dos últimos dias no gabinete. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O episódio de 27 de abril de 2023 começa agora. Vem com a gente. Jennifer Goulart, bem-vinda como sempre. Essas informações de bastidor de que o presidente Lula vai nomear um militar para ocupar o Gabinete de Segurança Institucional, até o momento que a gente está gravando são rumores. Segundo a apuração do nosso colega Sérgio Roxo, da colunista Malu Gaspar, o mais cotado é o general Marco Antônio Amaro, que comandou o GSI no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Mas esse não é exatamente um tema que está pacificado no núcleo próximo ao Lula, né? E tem ainda pressão para a nomeação de um civil. Isso, Barini. Dá para dividir em dois grupos que fazem aí uma queda de braço sobre esse tema. Um deles é liderado pela primeira-dama Janja, tem nela uma das vozes mais fortes, né, que consideram que deva ser um civil que comande o Gabinete de Segurança Institucional. Além da primeira-dama Janja, o ministro da Justiça, Flávio Dino, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o delegado que comanda a equipe de policiais que faz a segurança aproximada do presidente Lula, o Alexander Oliveira, também acredita que deve ser um civil a comandar o Gabinete de Segurança Institucional. O ministro interino do GSI hoje também está nesse grupo, que entende que essa é uma oportunidade do governo colocar um civil para comandar esse gabinete. Por outro lado, tem uma ala mais política do Palácio do Planalto que entende que não é o momento do governo fazer uma mudança desse calibre numa instituição que é centenária, como o GSI, que sempre foi comandada por militares. Quando foi criada tinha um nome de casa militar, e que acha que isso pode causar um ruído grande entre as Forças Armadas, num momento em que o governo está claramente empenhado em reconstruir pontes com o Exército, com a Marinha e com a Aeronáutica. Então, o presidente Lula está sendo aconselhado a dar essa sinalização, colocando um general para comandar o GSI em meio a essa queda de braço, para demonstrar que não vai mudar essa tradição do Gabinete de Segurança Institucional. Se tem uma leitura também que até bolsonaristas e integrantes mais conservadores da força dizem que tudo que eles querem é que nesse momento o presidente tire os militares do comando do GSI e mostre que sim, esse governo está fechado aos militares, não quer ter militares dentro do Palácio do Planalto. Então, o que o presidente Lula está sendo aconselhado a fazer é justamente ao contrário, é mostrar que sim, ele quer ter aí um general da sua confiança, né, tem esse histórico de ter trabalhado no governo Dilma, tem a recomendação do comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Então a ideia, sim, a tendência é que ele seja anunciado agora que o presidente Lula voltou da Europa e que faça essa sinalização para as Forças Armadas, mas isso não é um ponto pacificado de nenhuma forma no governo ainda. Jennifer, o governo já vinha fazendo alguns acenos aos militares, né? A gente até falou sobre isso com você num episódio aqui do Ao Ponto. Esse é mais um movimento para não tensionar a relação com a caserna, sobretudo às vésperas de uma CPMI?
Sem dúvida. O governo está muito empenhado em reconstruir essas pontes com o Exército. Já a gente tem visto aí uma série de encontros, teve almoço com o comandante da Marinha, agora dia 2 de maio, o Lula vai se reunir com o comandante do Exército. Na semana passada, o Lula esteve no quartel-general do Exército participando do Dia do Exército, participando da cerimônia. Então, assim, é uma série de acenos que o governo vem fazendo, as forças também vêm fazendo, né, emitindo esses avisos regulares às suas tropas de que militares da ativa que estejam filiados a partidos políticos devem se filiar ou então serão passíveis de punição. Então está havendo essa troca de acenos de ambos os lados, e colocando um militar no GSI, o governo reforça esse compromisso de manter essas relações pacificadas, né? Esse movimento que vem sendo capitaneado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele estava com o presidente Lula agora na viagem à Europa, foi um dos nomes principais que trabalhou por isso, né, para se ter um nome militar no comando do Gabinete de Segurança Institucional. Jennifer, no começo da tarde, quando a gente gravou, a gente falava ainda de duas demissões, dois pedidos de demissões no GSI e de alguns nomes que estavam sendo olhados pelo ministro interino Ricardo Capelli, que assumiu com a missão de oxigenar o GSI. Agora, no final da tarde, a gente está falando de novo, mas para comentar sobre a exoneração de 29 funcionários do GSI. Foi uma chamada senhora limpeza, né? Foi a primeira leva, Barini, dos 29 servidores aí que foram dispensados, 28 eram militares e um civil. Então foi a primeira leva dessa renovação do GSI, né? Nesse grupo estavam 3 dos 4 secretários nacionais que atuavam no GSI, que a gente fez matéria no Globo, dizendo que eles geravam aí uma desconfiança dentro do governo, porque eles ou eram indicados pelo general Augusto Heleno, né, que foi o ocupante do titular do GSI no governo Bolsonaro, ou tinham alguma relação com o governo passado, e estavam em postos de comando, gerando algum certo desconfiança, depois do vazamento do vídeo das imagens do general Dias no dia 8 de janeiro, aqui no Palácio do Planalto, enfim, desconfiança com o atual governo. Então, assim, saiu essa primeira leva, e o que eu apurei é que ela é apenas a primeira leva, deve vir pelo menos mais uma. Esses nomes ainda estão sendo, essa lista ainda está sendo formulada, mas o governo quer fazer essa movimentação sem criar ruído com as Forças Armadas, né? Conversando aqui com alguns integrantes do governo, eles me disseram que todos os integrantes do Exército que saíram, que estão nessa lista de 29 nomes, eles foram levados antes ao comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Ele tomou conhecimento antes, e no caso dos generais, foi o próprio comandante do Exército que comunicou a eles que eles estavam deixando o governo. Então eles não ficaram sabendo pela nota de imprensa que a gente recebeu, eles foram informados pelo comandante do Exército. Então, assim, o governo está fazendo esse movimento também com algum cuidado para não criar uma tensão com as Forças Armadas, fazer a renovação do GSI, a missão pelo qual o ministro interino Ricardo Capelli foi incumbido, mas sem, ao mesmo tempo, parecer que, enfim, está desmerecendo as Forças Armadas. Jennifer, no começo do mês, você publicou uma matéria afirmando que a Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente foi criada em janeiro e tem prazo hoje para ser extinta, 30 de junho, pode se tornar permanente. Hoje, depois de toda essa confusão no GSI, esse cenário se tornou mais provável? Uma tendência que essa secretaria se torne permanente. O que não está claro é se ela vai fazer parte
da estrutura do novo Gabinete de Segurança Institucional, ou se ela vai permanecer como é hoje, que ela se reporta direto à chefia de gabinete do presidente da República. Então, ela não se reporta a nenhum ministério, ela se reporta direto ao chefe de gabinete do presidente Lula. Isso ainda está em discussão, né? É claro que os policiais federais que integram essa secretaria preferem não se reportar a um militar, né? Tendo em vista que a Polícia Federal não gostaria nem que tivesse um militar no comando do GSI. Agora, há uma discussão, né? Hoje, inclusive, em Brasília está acontecendo um seminário que reúne pelo menos 10 países que têm civis no comando da segurança dos seus presidentes, entre eles representantes da Argentina, Alemanha, Estados Unidos, que estão debatendo formas e procedimentos de segurança com autoridades e presidentes. Então, assim, essa secretaria ganhou bastante força desde janeiro, e está sim em discussão se ela vai se tornar permanente ou não. A tendência é que se torne, mas é um dos pontos ainda que vai ter que ser definido com a volta do presidente ao Brasil e com essa remodelação do GSI, que ainda não está muito bem clara. A tendência é sim que fique um militar, que seja um militar para comandar o GSI, mas quais as atribuições e quais secretarias que estarão debaixo na abrangência desse ministério, isso ainda está em discussão no governo. Foi publicado no Diário Oficial o decreto assinado pelo presidente Lula que retira a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, do comando dos militares e passa para a Casa Civil. O ministro da Casa Civil é Rui Costa, do PT. Antes, a ABIN integrava o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, que chefiou a segurança da presidência da República durante os 2 primeiros mandatos de Lula. Dá para dizer que a nomeação de um militar para o comando do GSI indica que a estrutura do gabinete deve ser mantida? Como é que fica, por exemplo, a situação da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que saiu do guarda-chuva do GSI, foi ali para a pasta da Casa Civil, mas há quem defenda que ela volte para o Gabinete de Segurança Institucional, né? Acredito que a Agência Brasileira de Inteligência não deve entrar no guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional. Isso a gente sabe que alguns militares até têm esse desejo de que a ABIN volte para o guarda-chuva do GSI, mas me parece pouco provável. A gente tem aí o delegado da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, que foi indicado pelo presidente Lula para comandar a ABIN. Ele ainda não assumiu o órgão porque precisa ser sabatinado pelo Senado, mas ele é uma pessoa da estrita confiança do presidente Lula. Ele foi delegado da Polícia Federal no segundo mandato do presidente Lula, entre 2007 até um período de 2011, quando já era presidente Dilma Rousseff, mas é alguém com quem o presidente trata diretamente, né? A ABIN hoje, inclusive, está debaixo do guarda-chuva da Casa Civil, mas o delegado Luiz Fernando Corrêa, ele já despacha diretamente com o presidente Lula. Ele já tem essa ligação direta, essa troca de informações com o presidente, enfim, a própria Casa Civil também já precificou um pouco que a ABIN não vai se reportar diretamente a ela, mas que a relação do diretor-geral da ABIN vai ser direto com o presidente da República. Então, me parece pouco provável que a ABIN, dentro dessa reformulação do novo GSI, que a ABIN acabe dentro do guarda-chuva do GSI. Passando do guarda-chuva do GSI, aproveitando até o termo que você usou, para a investigação interna sobre a atuação dos membros do órgão no 8/1, que ficou bem explícita naqueles vídeos, que alguns deles foram vistos entregando garrafas d'água para as pessoas que invadiram o Palácio do Planalto. Qual a expectativa em relação a essa investigação interna de conduta? A expectativa é que eles demonstrem, todos os integrantes aí do GSI que tiveram alguma colaboração com os atos golpistas do dia 8 de janeiro, e até essa perspectiva também de quais documentos aí que foram assinados nos primeiros 8 dias de governo. Isso também não está claro, né? Também quem falou para o ex-ministro Gonçalves Dias que as imagens da câmera
que mostrava ali o acesso ao gabinete presidencial não estavam disponíveis. Tem uma série de perguntas ainda sem respostas que essa sindicância pode trazer essas respostas, indicar novos integrantes do GSI que talvez nem estão no nosso radar como tendo colaborado de alguma forma com os atos golpistas e principalmente que ajude, né, o governo na tomada de decisão dessas substituições que estão por vir no órgão. Mas há um grupo importante de ministros no governo que tem uma avaliação extremamente negativa do comportamento do Gonçalves Dias, do general Gonçalves Dias, de que ele, sabedor da participação dele, daquele movimento todo, de ter estado presente e ter imagens ali, que não são imagens confortáveis, não que ele tivesse colocando as pessoas para dentro, mas era uma forma, como o ministro me definiu, ele parecia sabe aquele segurança de shopping center que acabou o horário de funcionamento e fica pedindo delicadamente para as pessoas saírem do estabelecimento? Agora, por que essa limpeza do GSI demorou tanto? Essa é uma das críticas que é feita dentro do governo ao general Gonçalves Dias. Ele deixou o cargo na semana passada. Já ali depois do dia 8, havia evidências, pelo que as imagens mostram, da participação de integrantes do GSI ali no dia da invasão. E até hoje há membros indicados pelo governo Bolsonaro no gabinete, né? E o que a gente ouve é que o general Gonçalves Dias era alguém que contava com a confiança irrestrita do presidente Lula. Ninguém no entorno do presidente questiona a lealdade do general ao presidente Lula, mas há um certo consenso de que ele não tinha equipe para assumir o GSI, tanto que ele não faz essas trocas ali nos primeiros dias, né? Então, sim, isso gera um incômodo que ele demorou muito tempo para entender o ambiente onde ele estava, né? Até eu conversando com algumas pessoas próximas ao ex-ministro, que disseram que o general Gonçalves Dias ainda estava fazendo reuniões com as equipes. Ele nem tinha se reunido com todos os grupos do ministério, então ele ainda estava conhecendo, tomando pé da situação. Então, como ele ainda não tinha um time dele, ele estava, entendendo o terreno pantanoso que era o GSI, que a gente sabe que estava muito politizado, que era comandado pelo Augusto Heleno, um dos ministros mais ideológicos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era um grande conselheiro do ex-presidente, e enfim, acho que talvez ele tenha menosprezado a politização do ministério que ele assumiu no começo de janeiro. O Ricardo Capelli, inclusive, em entrevista ontem para a Globo News, ele indicou que o governo atribui a inação dos agentes do GSI a uma herança da gestão anterior, como você também falou agora. Essa, entre aspas, preservação do general Gonçalves Dias, ela também vem dessa noção de lealdade que o presidente Lula mantinha com ele? Sim, ele era um amigo pessoal do presidente Lula. Era uma amizade aí de 20 anos, né? O general Gonçalves Dias comandou a segurança do presidente Lula nos primeiros 2 mandatos, tinha uma relação, inclusive, pessoal com o presidente, esteve junto com ele durante a campanha, coordenava aí a logística e a segurança dos eventos, de equipamentos, de eventos. Então, era uma pessoa muito presente. O presidente Lula tinha muita confiança. Eu até ouvi de alguns auxiliares que o GSI só teve caráter de ministério nessa largada de governo porque foi entregue ao general Gonçalves Dias. Talvez se fosse a outra pessoa não tivesse o caráter de ministério. Então, assim, era uma pessoa, sim, que é da estrita confiança e que vem sendo preservada, inclusive nas falas do ministro interino Ricardo Capelli, a gente ouve muito, ele faz os apontamentos, mas ele preserva o ex-ministro Gonçalves Dias, assim como outros ministros, né? Então, assim, tem essa ideia do governo de preservá-lo, por entender que é alguém que é leal ao presidente,
mas que, enfim, não tinha estofo político para conduzir um órgão tão politizado quanto o GSI. Você diria que o governo teme, de alguma forma, que esse episódio seja explorado negativamente na CPMI dos atos golpistas? Tem sim, acho que o governo espera isso. A própria conduta do general Gonçalves Dias deve ser bastante explorada, mas há também o entendimento do governo que, assim, todas as imagens do dia 8 já foram liberadas, a imprensa já teve acesso, e que o que se passou no Planalto, enfim, mais ou menos já se tem noção em termos de imagem. Agora o governo também vai tentar, para contrapor isso, reforçar uma narrativa de que os atos golpistas do dia 8 de janeiro não foram um fato isolado, né, que eles aconteceram por causa aí dos acampamentos que a gente teve em frente aos quartéis desde novembro do ano passado, que esses acampamentos foram o nascedouro dessa trama golpista que desembocou no dia 8 de janeiro. Então, assim, enquanto a oposição vai tentar focar na conduta do Gonçalves Dias, naquelas imagens, enfim, o governo vai tentar alargar o debate, tentando demonstrar que o dia 8 não é um fato isolado na história, mas algo que tem um início lá atrás, enfim, que foi estimulado de alguma forma pela conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então essa é a estratégia que o Palácio do Planalto venha desenhando para o enfrentamento que vai ser essa CPMI. Jennifer Goulart, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Jennifer, volte sempre. Obrigada, gente, sempre à disposição. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.